Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sessão Entre Amigos. E hoje o meu amigo convidado é um homem de fé e psicólogo, Juliano Belésia. Tudo bem com você, Juliano? Olá, Vanessa, tudo bem? Olá, os ouvintes, telespectadores, tudo bem? Então, meu nome é Juliano, sou psicólogo clínico e tenho percebido que a fé é um importante recurso psicológico fundamental aí para uma melhora significativa dos pacientes. Legal. Se apresenta um pouquinho falando para nós sobre a tua formação, um pouquinho pra gente, Juliano. Eu sou formado desde 2011 em psicologia, atuei muito tempo na área de psicologia organizacional e agora tenho me dedicado única e exclusivamente à psicologia clínica, na abordagem TCC, tenho pós em neuropsicologia e vou seguindo nesse meu propósito, amo de paixão essa profissão a que Deus me deu e vou seguindo. Legal. Nosso propósito, né? E hoje nós vamos falar sobre algo que transcende diagnóstico, protocolos, até mesmo palavras, que é a fé. Aqui a fé ela não vai ser vista como um dogma, certo? Mas como um instrumento de força, sentido e cura. Como que ela pode nos ajudar em momentos que a gente muitas vezes sente uma dor ou até mesmo a gente acaba tendo incertezas, ansiedades. Então a gente vai entender um pouquinho como que a fé ela pode nos dar esse suporte. E hoje a ciência tem estudos trazendo que realmente a fé pode estar ajudando. Então, se você quer entender um pouquinho, né, esses estudos, entender como que a fé age até mesmo no nosso sistema neurológico, de que forma que ela acontece, o bem que ela faz pra gente, fica com a gente até o final. Então vamos lá, Juliano, para começar, seria importante a gente trazer aqui para os ouvintes a definição da palavra fé. O que é a fé? A fé, vamos colocá-la como força ativa, onde nós temos os nossos problemas, temos caminhos, temos soluções e a fé nos oferece aquele plus a mais. Quando a gente não encontra caminho, não encontra solução, a fé, eu percebo na minha prática clínica, em algumas experiências pessoais, em que a fé é aquele momento transcendente, em que tudo mais já se limitou e as pessoas, os pacientes que apresentam fé, eu estou me referindo à fé como uma conexão profunda em algo. Não estou falando de igreja X, igreja Y, crença X, crença Y, mas sim numa força intrínseca profunda de acreditar que tem algo maior, que eu posso persegui-lo para ter esperança, para ter conexão, para ter superação, para ter resiliência e que realmente se traduz nisso. Ou seja, eu tiro um pouco o foco do problema e enxergo um objetivo. E nesse objetivo eu evoluo como pessoa, eu evoluo como ser humano, eu crio repertórios onde eu achava que eu não tinha. Enfim, a fé como uma possibilidade de caminho também, um repertório comportamental. Isso é a gente acreditar naquilo que a gente não vê, você acreditar, né? A fé seria isso, eu acredito naquilo. Mesmo eu não vendo aquilo, eu passo a acreditar naquilo, né? Essa crença interna, vamos dizer assim, né? Um significado profundo, intrínseco. Certo. A fé ela pode ser considerada como um recurso, né, interno, como você mesmo trouxe, Juliano, de enfrentamento e resiliência também. Você pode nos falar um pouquinho mais a respeito? A fé faz alterações neurofisiológicas no nosso organismo. Ela é um importante recurso de autorregulação, de sentido, de calmaria. Conforme você citou, Vanessa, a fé nos oferece um caminho a ser seguido, num caminho pelas vias racionais, obviamente, também envolve crença de cada um e se traduz em benesses onde eu posso encontrar recursos aonde antes eu só enxergava problema. Então eu tiro a lente do meu óculos, a lente pela fé é uma lente que traduz em maior significado, em maior esperança, em maior profundidade, otimismo. Isso é onde a pessoa tem essa força, né? Ela passa a ser mais resiliente porque ela sente que a fé dá esta força para ela muitas vezes, né? A fé, o amparo que ela tem de conexão com as demais pessoas que estão envolvidas nisso, então se traduz em força. A pessoa suporta, né, os comos quando ela tem um porquê. Já diria Viktor Frankl, que ficou lá no campo de concentração e ele sobreviveu porque ele tinha um propósito. Ele
tinha um porquê. Então, quando a gente tem um porquê, lógico, todos nós como seres humanos temos limites, né? Eu não tô entrando aqui na fé no sentido de substituir a psicologia, a medicina, não. Tratamento, qualquer coisa nesse Não, sentido. mas como um recurso poderoso que pode potencializar esses outros recursos. E que pode transferir, sim, uma maior resiliência, um maior suporte, né, emocional para as adversidades que a vida sempre nos oferece. Isso, eu sempre falo, a vida sempre está nos apresentando algo. Independente da idade. Exatamente. E você sabia, Juliano, que a fé e a ciência, elas têm conversado? Então, assim, tem estudos científicos e neuroimagens que mostram que quando a pessoa ela está em um momento de oração ou na prática da fé, ela tem algumas áreas específicas do cérebro que são ativadas. Então, uma delas é o lobo frontal, que tem ali a questão da concentração e do foco, e o sistema límbico, que são as questões emocionais. Então, essas, né, imagens, assim, essas neuroimagens, elas mostram que essas partes do cérebro, elas ficam mais ativadas. E como elas estão mais ativadas, o que acontece? Acaba tendo um sentimento de segurança maior, de continuidade naquele propósito. E junto com isso, o que acontece? O hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, ele diminui e aumenta o hormônio que é da dopamina e da endorfina, que é a sensação de bem-estar. Sim. Então, né, tudo isso dentro do cérebro começa a dar essa sensação de que, né, se eu tô num momento difícil ou independentemente, mesmo só de gratidão, eu começo a sentir aquele bem-estar. Então esses estudos já trazem o quanto a fé ela é importante. E lógico que tem coisa ainda que a ciência não conseguiu entender ainda, né? Então está estudando a respeito, mas tem coisas que eu digo que a fé ela é vista como um milagre mesmo, né? De doenças que são curadas, da melhora do sistema imunológico, mas já tem estudos que comprovam o quanto a nível cerebral áreas são ativadas e esse bem-estar realmente acontece. Eu vi recentemente em que a irrigação de até 7 vezes áreas importantíssimas do nosso cérebro, que é do córtex pré-frontal, que é uma área da racionalidade, planejamento, de uma postergação de recompensa, de achar soluções para os problemas. Então, quando a gente entra num estado de fé ou no estado meditativo, no estado de oração, promove essa riqueza, promove essa irrigação de áreas importantes para a resolução de problemas. A gente se centra, a gente não se perde mais naqueles ruídos, naquela dimensão grande dos nossos problemas. E naquela aceleração de pensamentos, muitas vezes também, né? Exatamente, naquela aceleração eu percebo assim, existe o problema, existe a solução, existe um caminho e existe a solução. A fé fortalece todo esse trajeto. Quando a gente está no meio do problema, ganha um pouco de ênfase o problema. Mas à medida que a gente se centra, que a gente se conecta, a gente começa a se desenhar um melhor caminho. Um caminho em que as minhas atitudes, a minha força ativa, o meu trabalho, eu não tô falando pra gente só ter fé e não fazer nada. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos um processo dentro disso de aprendizado. A fé ilumina. A fé ela é um suporte, né? É um suporte nesse que ilumina sentido, eu digo assim, que ela vai oferecer ali, né, uma estrutura emocional, muitas vezes, que vai ajudar o nosso cérebro a lidar com o imprevisível, com o sofrimento. Então, ela vai né, dar esse suporte. A gente tem que, né, como você mesmo falou, se eu preciso de um tratamento, eu tenho que sim seguir esse tratamento, seja com psicólogo, seja com medicação, mas a fé, ela vai estar dando esse suporte junto também. Ela vai ser parte, muitas vezes, desse tratamento. Sim, Juliano, conta pra gente qual a importância do propósito na construção da saúde mental, já que a gente entrou aí nesse gancho. Então, o propósito, ele traduz maior resiliência, traduz num suportar as adversidades, às vezes é angústia, parece que tá com o peito aberto, vulnerável, como se a imunidade, de certa forma, fica mais vulnerável, ela baixa mesmo, mais né? baixa, e traduz isso numa vulnerabilidade emocional. A fé nos oferece, logicamente com os recursos, com o trabalho, que a gente faz esse escudo. Então assim, a gente não deixa de sentir às vezes uma angústia, uma ansiedade, mas a gente persegue, a gente enxerga luz, a gente suporta isso. Lógico assim, dentro de limites razoáveis, que nem eu falo, jamais a gente pode deixar de se tratar, né, com psicólogo, com médico, fazer um tratamento adequado, mas até para, às vezes, se chegar nessa conclusão que tem que fazer um tratamento adequado, também envolve fé, também envolve essa quebra
paradigma. Deus nos coloca essas soluções racionais que a gente tem na Terra. E o que não está sob o controle da gente, sob o controle de Deus está. Nós temos incertezas. A nossa vida é de certa forma, uma incerteza. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei chegar aqui na esquina, mas essa fé no propósito, essa fé na entrega, no trabalho, faz eu suportar as adversidades, eu traduzir isso em servir o próximo. Eu entro nesses aspectos também, às vezes eu divago, tá, Vanessa? Tranquilo, mas o objetivo aqui é a gente refletir, a gente ir além, a gente transcender. Mas eu acho importante porque a vida é uma constante incerteza. Isso é para me deixar com medo? Não, e nem aquela frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, apesar das incertezas, nós temos que ter os nossos planejamentos, né? Mas a fé nos oferece aquele plus, aquele subsídio, aquela segurança, Isso, eu acredito que essa é a palavra, é segurança, porque as incertezas, elas existem, né? Quando até em relação aqui a essa questão, como que esse propósito, a fé pode dar um suporte para nossa saúde mental, é nesse sentido, né? Você ir construindo ao longo da sua vida a fé mesmo, a gratidão, porque isso vai fazer com que, no passar dos dias, você se sinta melhor. E quando a vida nos apresenta, né, os desafios que eu digo que a vida sempre está nos apresentando, é onde a gente consegue se autorregular melhor. Eu percebo, eu posso dizer isso por mim, que muitas vezes sinto ansiedade também, né, Juliano, como a maioria da população brasileira, aí 80%. E não é porque somos psicólogos que não... Exatamente, estamos imunes a isso, não, né? Porém, eu percebo que quando eu sinto isso, essa inquietação interna, onde o coração acelera, onde às vezes um pensamento disfuncional traz uma incerteza em relação a alguma coisa, seja relacionado ao meu filho, seja relacionado à vida profissional, seja relacionado à minha vida afetiva, eu percebo que quando eu entro em contato com Deus, que através da natureza, que é olhando para o céu, pôr do sol, nascer do sol, que é o momento que eu realmente me conecto, eu sinto que aquilo me acalma. Sim. Então isso faz bem pra minha saúde mental. Então nesse sentido, pensar que eu tenho um propósito também, pensar que eu tô aqui, enfim, a minha profissão é um propósito, que o meu filho, ele veio pra mim com autismo, deficiência intelectual, né, TDAH, esse diagnóstico super complexo, mas ele veio pra mim porque eu tenho um propósito de vida com ele e com meus pacientes que interligam, porque eu consigo às vezes até entender a dor do outro, passando por uma dor e sabendo administrar e vendo que esta dor, ela não é tão grande assim quando você olha pra ela de uma forma diferente, até mesmo com gratidão. Sim, são esses atos de coragem, né, que a gente tem constantemente. Você falou, Vanessa, da natureza. Eu também usufruo muito desse recurso. Assim, gente, eu não tô falando aqui como se eu fosse exemplo, tá? Até eu quero citar, quando o meu paciente, meu cliente tá comigo, ele é o dono da verdade. E aqui, baseado também nas coisas nos recursos que a gente faz, porque nós somos psicólogos, mas isso não quer dizer que não sintamos ansiedade, não fiquemos tristes, enfim. Mas temos práticas para nos autorregular, porque a gente atende inúmeros pacientes. Então a gente tem que estar, eu falo, a gente tem que estar regulado, tem que estar fino. Eu digo assim, eu vivo a psicologia, eu não sou só psicóloga, eu vivo as práticas, entende? Todas aquelas que eu aprendi em N cursos, em N informações, eu não aprendi para passar para o outro, eu aprendi num primeiro momento para viver elas e com certeza estar dividindo com o outro. A gente chama skin in the game, né? Pele em jogo, isso. E assim, Vanessa, fé sou eu cuidar da minha alimentação, do meu exercício físico, ter bons hábitos, ir à igreja, assim, é importante. Se a pessoa tem uma crença em Deus, se é cristão, se é de outra denominação, tudo bem. Mas ter essas práticas para se autodisciplinar, para criar hábitos saudáveis. A vida nos oferece intempéries que quando a gente está bem respaldado, inclusive pela fé, a gente tende a nos tornar forte. Você falou da natureza, a natureza para mim também é uma área extremamente autorregulatória. Eu tenho os meus limiares. Quando eu vejo que eu tô, às vezes, excedendo, eu volto, me conecto, embora a fé, a conexão seja uma prática diária, né? Sim. Pelo menos na nossa profissão, pelo menos comigo.
eu faço isso, mas aquele apreciar um pôr do sol, verificar os raios do sol entrando nas árvores. Quando eu percebo que eu não estou apreciando tanto a beleza de coisas singelas, assim, eu já começo a me ligar. Opa, será que eu não estou correndo demais? Será que a ansiedade não está o estresse não está ligando um pouco mais outras áreas? Isso está camuflando o meu discernimento? Enfim, eu procuro estar muito autorregulado com as minhas práticas de fé e, inclusive, apreciar a natureza. Eu considero fazer a minha oração junto à natureza. Maravilhoso. Meu Deus, é aquele mindfulness completo ali. Atenção plena, do momento presente. Pé no chão. Conexão mesmo, né? Traduz na minha autorregulação. Legal. Contato com a família, que nem você falou, o filho, são nossas práticas de autorregulação e que se traduz num discernimento maior para atendimento. Legal. Hoje eu vejo um vazio existencial e como que a busca por essa transcendência, ela pode contribuir para a gente tentar minar esse vazio ou diminuir ele, que seja. Eu acho que o vazio existencial é inerente, né, a nós, ou em determinadas épocas da vida, ou falta de propósito. Eu dou graças a Deus de eu ter encontrado o meu propósito, e isso não significa que eu não tenha adversidades dentro desse meu propósito, mas eu acho que a fé é uma bússola de servir. Se traduz, pelo menos pra mim, se traduz nisso, e eu percebo que, eu quero deixar claro que eu não tô julgando as crenças, a pessoa, independente se for ateu, independente se for qualquer religião, mas a pessoa quando tem um significado, uma bússola, essa força pra perseguir, se traduz em força, se traduz em uma conexão profunda em algo, e daí de acordo com cada pessoa, uma vai servir aqui, acolá, mas eu percebo que tem um ganho, e os pacientes que a gente tem a bênção de saber de inúmeras realidades que nos passam, né, pela nossa profissão, inúmeras pessoas que são muito fortes, assim, que eu percebo que às vezes a pessoa tem 80 anos, quando ela é movida pela fé, pelo um propósito, por mais que neurologicamente às vezes o cérebro não tenha tanto aquela neuroplasticidade, é bonito de ver a esperança de uma pessoa ter a fé que vai mudar. Às vezes ela tem uma trajetória de vida que começou pesada, no sentido assim de negligência, de abuso, desde a infância. Então o cérebro se moldou nesse cortisol, e a pessoa enxergando uma força, enxergando um propósito, e muitas vezes quem dá o respaldo disso é a fé que a pessoa tem. E daí que ela transcende, né? Transcende. Mas hoje eu percebo que essa geração, ela tá um pouco mais, quando eu falo dessa questão, né, desse vazio existencial, é bem isso, no sentido de às vezes essas pessoas não entenderem o seu propósito, ou muitas vezes elas sentirem um vazio em relação à própria existência, né? Esses questionamentos que muitas vezes vêm, né? O que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu estou aqui, e é natural às vezes ter esse questionamento, mas quando a gente começa a entender, compreender este propósito, a gente consegue minar de fato este vazio. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Que você está trazendo, né, Juliano? E todo mundo tem uma pessoa financeiramente muito rica. Ela até se questionava, nossa, mas como que eu posso sentir ansiedade? Não é justo, posso ter tudo, posso viajar para onde eu quiser e tal. Sabe quando não admitia? Então, uma pessoa que às vezes só não tem problema de financeiro, porém em outras esferas tem problema tanto quanto todo mundo tem. Eu percebo que assim, a fé nos oferece esse propósito, essa força, essa capacidade de ressignificar, de transmutar, de enxergar que os problemas são bênçãos disfarçadas. Aquele pensamento meio estoico até, de tirar a força de tudo. Se eu tô com nada e tô vivo, beleza, tá tudo bem, vida que segue, vou me encontrar na vida e tal. Ter essa fé nesse propósito de vida. Aqui é uma escola, a Planeta Terra é uma escola, a escola da vida. Então a gente tá aqui com um propósito maior, né? Então vamos fazer jus a esse propósito, e às vezes a gente se perde também, às vezes a gente se frustra, mas vida que segue, e vamos levantar e vamos seguir. E com fé a gente vai longe, né? Sim. Existem, né, como já foi dito, existem estudos, né, que mostram essa correlação entre a espiritualidade, fé, bem-estar, recuperação emocional. Você consegue trazer para nós, Juliano, um exemplo disso? Seja seu, seja, né, de algum paciente, cliente,
mas que viveu isto? Eu percebo, eu não vou citar nomes, lógico, obviamente, mas um paciente que praticamente perdeu tudo. Ficou vivendo numa kitnet. Ele vinha à sessão com tanta fé, assim, ele enxergava propósito naquilo e foi se reerguendo, foi se levantando. Se entrar aquela coisa de transferência contra transferência, mas é tão enriquecedor esse processo, a gente tem essa oportunidade de observar constantemente isso dos nossos pacientes. E eu, de repente, posso citar o meu exemplo também, embora eu não sou exemplo para nada, tá? No meu set terapêutico, pelo menos. Mas o exemplo aqui de fé é muito válido, importante, né? Se você vivenciou isso, acho que é muito válido. Eu sempre, desde a adolescência, queria fazer psicologia. Eu gostava de ler livros de psicologia, até de parapsicologia e tal, essas ciências da mente. Aí, inicialmente, eu fui para uma faculdade que não era de psicologia, daí eu comecei a ter aula de psicologia dentro desse curso, daí eu falei, não tem como, eu vou largar esse curso e quero fazer psicologia e tal, tudo. E daí comecei a fazer faculdade de psicologia e sempre gostei da psicologia clínica. Daí, embora quando eu terminei a faculdade, eu fui para psicologia organizacional, aprendi muito, sou muito grato a todas as experiências, todas as coisas que eu fiz, chefes, enfim, as obrigações que tive também me deu uma experiência, uma bagagem de vida muito grande. Mas aquilo não estava em consonância com o meu propósito e eu ao mesmo tempo tinha medo de, se eu for para clínica e agora, como que vai ser financeiramente, aqueles inúmeros pensamentos. Tanto é que eu fiquei 15 anos praticamente nessa área de psicologia organizacional. Fiquei numa empresa aproximadamente 10 anos e aí tive a oportunidade de sair dessa empresa para ir para uma outra. Também na mesma área que eu já estava acostumado e tal. E nessa empresa, gente, passei por entrevista normal, tudo. Falei, eu sou casado, sou maduro, tenho um filho, então não venho aqui para brincar, faço o meu melhor e tal, pensando de certa forma na experiência, né, dos 3 meses e tal. E, gente, fiz o meu máximo, tudo e tal, e nos 3 meses veio que eu não tinha passado na experiência. Isso com mulher em casa, filho, até nesse dia que eu tava assinando o não ter passado na experiência lá, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser minha vida? Minha família, minha mulher, meu filho, e nossa, que vergonha da minha sogra. Gente, passou um turbilhão de pensamentos na minha cabeça, até que, em tudo dai graças. Então, há de ter um propósito. Vinha o pensamento para um trajeto de 5 minutos do local que eu assinei até a porta da empresa, se transformou em meia hora de turbilhão de pensamento. Depois, da empresa até em casa, um trajeto de 20, 40 minutos se transformou em 4 horas de pensamentos, de turbilhão. Meu Deus, o que eu vou fazer na vida? E tal, até que chego em casa, conto pra minha mulher, ela me dá um abraço e fala, não, agora você vai fazer o que você sempre quis, que é psicologia clínica. Então, maduro, na força, na coragem, e na preocupação, na ansiedade, meu Deus, será que eu vou dar conta? Não, mas meu objetivo é esse, eu me sinto muito feliz fazendo isso, meu propósito é esse, vai que vai. Ai, meu Deus, e agora cliente, paciente, meu Deus, como que eu vou? Não, vamos, e que nem a gente fala, Vanessa. Ai, dava aquela fisgada, aquela angústia, mas vamos perseguir, vamos, vai dar certo. Tanto é que, graças primeiramente a Deus e aos projetos, às correrias, a fazer isso, fazer aquilo, está dando certo. Eu me sinto muito, muito feliz. Hoje em dia eu trabalho bastante, mais até do que quando eu estava lá, mas é uma coisa tão em consonância com o meu propósito que deixa realizado, me deixa realizado, me deixa feliz. Enfim, a gente enxerga Deus nessas coisas. Até eu tive a oportunidade de voltar novamente para a área organizacional. O diretor da empresa que eu trabalhava um tempo me chamou tudo, mas eu falei, não, vou seguir no meu propósito. Fiquei balançado, vou seguir no meu propósito e vida que seja. Eu tenho um exemplo aqui para trazer dessa história em relação à fé. Na verdade, eu tenho 2 exemplos, mas bem rapidinho. Um deles é a questão quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, que, o Leonardo hoje está com 13 anos. Quem acompanha sabe, do diagnóstico dele de TEA, do transtorno de espectro autista nível 2 e deficiência intelectual, enfim, mas na época, quando a gente descobriu há 11 anos atrás, foi dado o diagnóstico de autismo. E eu lembro que quando a gente voltou para casa, tanto eu quanto
o meu ex-marido, que na época, né, nós éramos casados, eu lembro que a gente ficou muito, assim, angustiado com a notícia e veio muito aquela questão da incerteza, né? Eu lembro que o Rafa vinha e trazia assim pra mim, Vani, agora, né, o Leonardo, o que vai acontecer? Ele não vai casar, ele não vai se formar, como é que vai ser? E todos aqueles questionamentos, aquelas incertezas, o medo, né, enfim, dor. E eu lembro que naquele momento, né, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu tenho a fé, isso foi passado, né, da minha mãe, do meu pai pra mim, então eu caminho com a fé desde sempre. E naquele momento eu lembro que eu falei assim, Rafa, não tem como ter essas, né, não tem essas respostas, não tem como ter certezas mesmo, mas eu tenho 2 certezas. Uma delas, que eu vou amar o Leonardo, independentemente do que aconteça. E a segunda é que eu vou estimular, eu vou fazer tudo o que estiver no meu alcance para que o Léo possa se desenvolver. E tudo isso com muita fé. Eu sempre acreditei que eu passaria, que seria um desafio, sim. E agora eu tô passando por um novo desafio. Quem tá acompanhando sabe que eu tô no desafio da adolescência com o Leonardo, dentro do espectro. Mas eu acredito do fundo do meu coração, eu acredito que com fé, certo? Eu vou passar por essa etapa. Eu percebo que a fé, ela acalanta meu coração, porque às vezes vem o medo, né? Vem o medo no sentido assim, né? O próprio Leonardo, por ser vulnerável, questão de abuso, qual é a mãe de um filho especial que não pensou sobre isso? Ou quem nem tem filho especial, de mães que se preocupam com os filhos. Mas eu penso, lógico que eu cuido, lógico que eu oriento o Leonardo, mas eu acredito que Deus está protegendo ele, eu tenho esta fé. Eu acredito que o Leonardo, mesmo com todas as dificuldades que ele apresenta, ele pode vir a ser um músico, eu acredito no fundo do meu coração. Ele pode ser, porque eu acredito em Deus e acredito que Deus sim está nos guiando e tem um propósito maravilhoso pra gente. Então, esse é um dos exemplos que, por mais que eu poderia ter entrado em depressão ou ter desenvolvido um transtorno de ansiedade, que eu já escutei muitas mães que desenvolveram ansiedade com medo do que iria acontecer com o filho quando elas não estivessem mais aqui, né? Como que vai ser? Ele é dependente, eu não vou estar mais aqui, quem que vai cuidar dele? Não vou dizer pra você que esse fantasma às vezes não quer me assombrar, porque às vezes ele vem pra querer me assombrar, mas daí é o momento que a fé combate, né? Então acaba combatendo, acaba, né, lidando com, né, eu acabo lidando com esse medo e administrando ele, porque a fé me dá esse suporte. E o outro exemplo é de um acidente que eu sofri o ano passado, que, enfim, eu sempre também rezo todos os dias, pedindo proteção. E acredito que sou protegida, sim. E nesse dia eu tava vindo pra clínica e uma Kombi, ela acabou atravessando a preferencial e bateu no meu carro. Quando eu vi a Kombi vindo, lógico, eu falei, ai, ferrou, mas tipo, a Kombi bateu, tentei tirar, não foi possível, porque foi muito rápido. Mas quando eu olhei pra frente, eu me deparei com uma árvore, eu vi que o meu carro tava caminhando de frente pra uma árvore. Eu lembro perfeitamente, a única coisa que eu pensei na hora foi, Deus, me segura. Foi a única coisa que eu pensei. E o carro bateu na árvore, inclusive voltou pro meio da pista ali, com o impacto da batida, deu perda total no carro. E eu saí do carro correndo, porque começou a sair fumaça, achei que o carro ia explodir, mas eu não tive um arranhão. Nossa. Deus realmente me segurou. E assim, é nesse momento que eu digo que, né, tem os seus momentos onde a fé é inexplicável, né, você acreditar, você seguir nesse propósito. Então eu posso falar aí por 2 experiências de vida que a fé me acompanha, que eu acredito que sim, agradeço a Deus, né, por toda essa proteção, por todo esse cuidado, por todo esse propósito, que faz a diferença, isso que faz os meus dias, eu me sentir bem, eu agradecer e eu caminhar. Não significa que a gente não fica triste, que não tem dias que tem baixa, mas eu digo, é uma noite de choro para no dia seguinte você acordar e você sorrir e a alegria vem no dia seguinte. Sim. Com fé, não é verdade, Juliano? Sim. Certo. Juliano, como que a fé pode ser uma bússola durante crises existenciais, depressivas e até mesmo para ansiedade? A gente já falou um pouquinho aqui, mas para a gente finalizar esse assunto. A fé é uma bússola também no sentido de uma rede de apoio bem forte, onde todos estejam rumando, né, no mesmo propósito, que as pessoas já passaram por diversos problemas e tal. Mirar numa crença, nesse sentido
até a palavra crença, faz com que também reforce esse nosso propósito, né? Esse auxílio que os irmãos, os irmãos, que as pessoas que comungam da nossa fé nos oferecem, nos transfere essa bússola, nos transfere um significado comum em que todos partilhamos das mesmas ideias e podemos nos tornar uma rede de apoio segura, né? Segura, confiável. Acredito que nesse viés também. Sim, porque daí aí acaba, né, por exemplo, tendo essa rede de apoio, acaba dando suporte, muitas vezes para uma pessoa não cair numa depressão, ou muitas vezes para até mesmo administrar e lidar com a ansiedade, enfim, né, nesse sentido que você traz isso. Isso, exatamente, nesse sentido e ter um local específico que, querendo ou não, ter uma disciplina para ir toda vez lá, ou até num mesmo dia específico. Ou até mesmo praticar em casa, mesmo que não seja, mas no sentido de você criar, né, esse propósito. Por exemplo, eu percebo com o Léo. O Léo, ele tem dificuldade para ir num lugar específico, muitas vezes com muita gente. Mas, por exemplo, toda noite antes de dormir, ele pede para eu ler a Bíblia para ele. Meu filho também. Toda noite, antes de dormir, a gente tem o nosso ritual, que é ler a palavra, que é se alimentar dela, que é praticar a fé, e isso é algo que eu tô passando pra ele e ele já entendeu. Mesmo a gente não indo, né, tipo, eu vou às vezes sozinha, enfim, mas mesmo eu não indo com ele pratica a fé, entende, né, de uma forma ali, do momento que a gente dedica pra isso, pra que a gente possa estar alimentando e isso poder nos estar legal que bem. você citou ele especificamente, né, Vanessa, que eu acredito que pelos estímulos não seria um local ideal. E falam que a melhor oração é lá no nosso quarto, sozinho, de joelho. Então, cada um, né? Ter uma disciplina. Eu também. Todo dia eu faço as minhas orações. Com o meu filho também. Leio Salmos, Provérbios. A gente terminou o Salmo, terminou o Provérbio, já tá voltando de novo. E vamos conversando. E eu percebo que vira um hábito. Ele pai, é saudável, pai, vem aqui. Não oramos ainda. Daí eu vou lá e além legal. de ser um hábito, nos conecta, né? Conecta com Deus, conecta com Ele, e isso acaba sendo bem positivo. Juliana, como o objetivo desse podcast é trazer soluções de vida, queria trazer aqui para os ouvintes que a dica de hoje é muito simples. Pratiquem a fé, que muitas coisas vão ser solucionadas. Então essa é a dica que eu vou deixar aqui. E quero dizer também que a fé não é negar a realidade, tá? Exatamente. Né? Acreditar que ela pode ser transformada, né? Então, assim, a fé ela não vai eliminar nossos problemas. Exato. Então, é importante a gente finalizar aqui, né, o podcast para o pessoal, que nós não estamos dizendo que nós vamos negar os problemas, eles existem. Mas a fé, ela vai modificar a forma como o nosso cérebro processa isto, transformando muitas vezes, né, o medo em esperança e a dor em propósito. Certo? Então eu quero agradecer, Juliana, né, você ter vindo, ter tido esse papo gostoso, esse papo com muita fé, enfim, que a gente possa passar para os ouvintes, né, que eles compreendam um pouco que existe sim já uma ciência mesmo trazendo o quanto essa fé acaba nos trazendo esse bem-estar, né, e o quanto que ela pode, de fato, nos ajudar a lidar melhor com os nossos problemas e com aquilo que a vida sempre está nos apresentando. Então, se essa fala fez sentido para você ou para alguém que está precisando ouvir, encaminha, compartilha e entenda que a fé, ela é presença e que vocês possam estar praticando a fé e podendo viver melhor, certo? Então, um abraço, obrigada para quem ficou com a gente até o final. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do podcast.